Olá, meus caros estudantes de Direito, meus caros alunos de Direito Constitucional. Aí vai mais um relâmpago de Direito Constitucional para que nós possamos tratar de algumas matérias importantes, hoje em especial sobre o controle concentrado de constitucionalidade. Num vídeo aula anterior, chamado Controle de Constitucionalidade, primeira parte, tratamos de algumas noções introdutórias sobre o controle de constitucionalidade e abordamos algumas características iniciais, algumas características principais que marcam o controle concentrado, como o fato dele ser repressivo, como o fato dele ser judicial e também a condição dele ser abstrato. Analisamos rapidamente os tipos de ações processuais, ou melhor, apenas enumeramos e demos a fundamentação legal das ações próprias do sistema de controle concentrado, que servem como instrumentos processuais para a provocação do Poder Judiciário a fim de que ele se manifeste sobre um pedido de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade de alguma lei. Então, nesse primeiro momento, enumeramos os 6 tipos de ações que compõem o arsenal de instrumentos processuais do controle concentrado, a saber, então, a ação direta de inconstitucionalidade genérica, a ação declaratória de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ação direta de inconstitucionalidade interventiva, a arguição de descumprimento do preceito fundamental, todas essas 5 no plano federal e de competência do Supremo Tribunal Federal, e a ação direta de inconstitucionalidade genérica estadual, quando se quer arguir a inconstitucionalidade de uma lei estadual ou de uma lei municipal frente à Constituição estadual, e aí a competência é dos tribunais de justiça dos estados. Bom, partindo dessa enumeração que nós fizemos das ações próprias do controle concentrado, uma primeira anotação que tem que ser feita diz respeito à competência para julgamento destes tipos de ação previstas na Constituição Federal. O nome do sistema concentrado de constitucionalidade, sistema de controle concentrado de constitucionalidade, ele tem uma razão muito específica. E essa razão específica diz respeito à competência para julgamento das ações propostas, daquelas 6 tipos de ações que eu comentei anteriormente com vocês. A principal corte que faz as funções de corte constitucional no país, por força do controle concentrado, também por força do recurso ordinário, mas fundamentalmente por força do controle concentrado, é o STF. O STF é a corte que tem competência para o julgamento daquelas 5 primeiras ações que eu enumerei para vocês. A ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, a direta de inconstitucionalidade por omissão, a interventiva e a ADPF. Então são de competências do Supremo Tribunal Federal. E vejam mais, a Constituição Federal faz uma referência expressa, que às vezes passa despercebida, sem que receba maior importância, mas diz o artigo 102 da Constituição: compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição. A nossa Corte Constitucional por excelência é o Supremo Tribunal Federal, com um pequeno detalhe, uma pequena referência que tem que ser feita. O Supremo Tribunal Federal, além da condição de guardião da Constituição, de corte guardiã da Constituição e, portanto, de corte constitucional, o STF também acumula as funções de corte final, de corte de fechamento do sistema judicial comum. Então, ele atua na jurisdição constitucional para dizer qual o direito constitucional adequado a determinadas circunstâncias, jurisdição constitucional, Supremo Tribunal Federal como corte constitucional. De outro lado, o Supremo Tribunal Federal atua como instância de julgamento de processos que reclamam jurisdição comum, que reclamam a manifestação do judiciário para dizer qual o direito comum adequado a determinados casos, ou seja, o direito infraconstitucional. E aqui eu cito, por exemplo,
Um exemplo, artigo 102, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente à Guarda da Constituição, cabendo-lhe, por exemplo, na linha B do inciso 1º, processar e julgar originariamente, inciso 1º, a linha B, processar e julgar originariamente, nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso, seus próprios ministros e o procurador-geral da República. Quando fala ali nas infrações penais comuns, está se referindo ao quê? Aquelas infrações que são previstas no Código Penal e que, a princípio, são processos que reclamam a aplicação do Código Penal e não da Constituição. Então não é matéria de jurisdição constitucional, mas é matéria de jurisdição comum. Então, uma primeira questão importante é essa, ou seja, a competência para julgamento daquelas ações que eu enumerei para vocês, que são as ações próprias do controle concentrado, a princípio, na maior parte dos casos, é do Supremo Tribunal Federal, dos cinco primeiros tipos do Supremo Tribunal Federal. E, complementarmente a esse sistema, por força do que dispõe o artigo 125, parágrafo 2º, e eu leio aqui para vocês, quando trata dos tribunais e juízes dos estados, cabe aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição estadual, vedada a atribuição de legitimação para agir a um único órgão. Ou seja, o artigo 125 da Constituição Federal, quando tratou da organização do Poder Judiciário, ali no artigo 125, deixou aberta a possibilidade, em função do sistema federativo, de que os tribunais de justiça também podem ter a competência para julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade estadual, quando se questiona a constitucionalidade de leis estaduais e municipais frente à Constituição estadual. Então, um primeiro resuminho, competência para julgamento daqueles 5 primeiros tipos de ações para o STF, quando está se questionando inconstitucionalidade de leis, atos normativos ou decisões, ou atos do poder público, atos normativos ou não normativos, frente à Constituição Federal. Sempre que se quiser arguir a inconstitucionalidade de uma lei, de um ato normativo, de um ato do poder público, de algum dos poderes públicos, de uma decisão judicial, por exemplo, frente à Constituição Federal, isso tem que ser feito perante o Supremo Tribunal Federal pela utilização de algum daquelas 5 tipos de ações que eu enumerei para vocês. Quando se quer fazer a arguição de uma inconstitucionalidade de uma lei estadual, de uma lei municipal diante da Constituição estadual, a corte competente para exercer esse tipo de controle de constitucionalidade são os tribunais de justiça dos estados, portanto 27 tribunais. Então, em termos de controle concentrado, nós temos a maior parte das atribuições na mão do STF e também atribuições de controle de constitucionalidade concentrado estadual para os tribunais de justiça dos estados. Então, uma primeira liçãozinha, um primeiro resuminho sobre essa nova parte envolvendo o controle concentrado de constitucionalidade.